Olá, muito bem-vindo ao podcast da Revista Adega, onde desvendamos os segredos do mundo dos vinhos. Hoje vamos explorar um tema essencial para todos os amantes do vinho, que é a temperatura ideal de serviço. Vamos descobrir como a temperatura pode influenciar a apreciação de um vinho e aprender dicas práticas para garantir que cada taça seja perfeita. Vamos lá! Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão. Vamos saber qual a importância da temperatura para o vinho. Nada influi tanto na apreciação de um vinho quanto a sua temperatura. No Brasil, estamos sempre acostumados a extremos, como o café escaldante e a cerveja estupidamente gelada, mas o vinho é uma bebida delicada e cheia de nuances. Seria um crime deixar o champanhe congelar ou degustar um grande Bordeaux acima de 29 graus Celsius. Vinho tinto à temperatura ambiente só vale se for ideal para cada estilo. As regras gerais para a temperatura são importantes e bem simples de serem entendidas. Para começar, nenhum vinho deve ser servido acima de 20 graus Celsius, a menos que você esteja gripado e queira fazer uma inalação. É uma brincadeira, mas é que essa temperatura, a evaporação do álcool será muito intensa. Então vamos entender algumas das características básicas do vinho em relação à sua temperatura. O corpo. O olfato é apenas suscetível aos vapores e os vinhos mais encorpados têm um peso molecular maior do que os mais leves. Essa é a razão pelas quais se degustam os vinhos tintos a uma temperatura mais alta do que os brancos. Casta. Algumas variedades produzem vinhos mais voláteis que outras. Pinot Noir, por exemplo, é mais volátil que Cabernet Sauvignon, motivo pelo qual os Borgonhas são geralmente servidos mais frescos que os Bordeaux. Tanicidade. O tanino é um elemento contido só nos tintos e dá a impressão de travar a boca. Quanto mais baixa a temperatura, mais evidente ele fica, tornando o vinho desagradável se a bebida estiver extremamente gelada. A mesma coisa os aromas. Quanto mais elevada a temperatura, maior a evaporação e, consequentemente, o perfume se acentua. Este reforço deve ser dosado, pois em muitos brancos o perfume já é naturalmente intenso. Temperaturas elevadas conduzem a uma perda de elegância e do frescor, tornando o vinho fugaz. No sentido oposto, temperaturas excessivamente baixas escondem qualquer aroma que o vinho possa ter. Já a doçura, a característica acentuada pelo calor e amenizada com o frio. A gente vai também agora entender exatamente quando trabalhar com cada uma dessas faixas de temperatura. E não é raro haver a necessidade de se resfriar um vinho. O fato de você não possuir uma adega climatizada em casa ou não dispor de um termômetro de vinhos não elimina a necessidade de controlar a temperatura da bebida. Resfriamento e aquecimento do vinho. É raro não haver a necessidade de resfriar um vinho. Mesmo sem uma adega climatizada ou um termômetro de vinhos, é possível controlar a temperatura da bebida. Na geladeira, a parte interna da porta tem cerca de 12 graus Celsius. O fundo, junto à placa fria, fica em torno de 3 graus Celsius e o meio em aproximadamente 6 graus Celsius. Para tintos que pedem temperaturas mais altas, deixe-os na porta-geladeira por no máximo 2 horas. Um balde com gelo e água gelada também é útil. Deixe os tintos mais potentes por cerca de 10 minutos e depois retire-os. Mas evite manter vinhos na geladeira por muitos dias, pois a ação pode afetar o líquido, assim como a temperatura e a própria vibração da porta. Se a garrafa estiver muito fria, o melhor é deixá-la aquecer a temperatura ambiente na sala onde será consumida, o que os franceses chamam de chambré. Foi dessa prática que surgiu o mito de que o vinho tinto se bebe a temperatura ambiente, evidentemente, ambiente lá no clima europeu e em determinadas situações. Se o ambiente estiver muito frio, aproxime a garrafa de uma lareira ou outra fonte de calor e lembre-se, o ritual serve para preparar o clima e aguçar o paladar. Apenas para você ter uma referência, acho que é uma parte bem importante que nosso bate-papo, é a questão da temperatura e os vinhos relacionados. Uma temperatura entre 6 a 8 graus Celsius é ideal para espumantes e vinhos brancos doces. Entre 8 graus e 10 graus Celsius, brancos suaves, alguns brancos secos e espumante rosé. Entre 10 e 12 graus Celsius, brancos mais secos e vinhos rosados. De 12 a 14 graus, grandes brancos e tintos ligeiros. Já de 14 a 16 graus é ideal para tintos de pouco ou médio corpo. Já entre 16 e 18 graus, tintos envelhecidos e tintos mais macios. E 18 graus são os grandes tintos como alguns Bordeaux e tintos ricos em tanino como os australianos. Agora que sabemos como servir um vinho na temperatura correta, vamos recapitular algumas dicas importantes. Primeiro, vinhos não devem ser servidos acima de 20 graus Celsius.
Use a geladeira ou um balde com gelo para resfriar seu vinho se você não tiver uma adega para fazer esse controle. Evite também manter os vinhos na geladeira por muitos dias. A vibração e a temperatura pode afetá-los consideravelmente. Deixe também o vinho aquecer naturalmente na sala se estiver muito frio. Por fim, aprecie cada taça de vinho em sua temperatura ideal para aproveitar ao máximo suas características. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Mas antes de me despedir, eu queria te agradecer pela companhia e também, se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar uma avaliação. Siga-nos nas redes sociais para mais dicas e curiosidades sobre o mundo dos vinhos. Até a próxima e saúde! Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão.